Olá a todos! Hoje nós iremos realizar o experimento de funções inorgânicas ácido e base. O trabalho está sendo realizado na matéria de Química Geral do professor Agrinaldo e os membros que compõem o grupo são Raíssa Teixeira, Maria Eduarda da Costa, Adriele Pereira, Gustavo Dias e Gabriela Cardoso. O que são ácidos? Ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétron nas suas ligações. Ele tem a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o H+ como único cátion. Classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio que são liberados em solução aquosa e ionizam-se reagindo com a água, formando o íon hidrônio. Características dos ácidos. As principais características dos ácidos são: tem sabor azedo, conduzem correntes elétricas, pois são soluções eletrolíticas, formam o gás hidrogênio quando reagem com metais como magnésio e zinco, formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio, alteram para uma cor específica os indiciadores ácido-base. Papel de tornassol azul fica vermelho. O que são bases? Bases são compostos iônicos formados por cátion, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido OH-. Classificação das bases. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxila liberadas em solução. As bases geralmente são substâncias iônicas e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Características das bases. A maioria das bases são insolúveis em água, conduzem corrente elétrica em solução aquosa, são escorregadias, reagem com ácido formando sal e água como produto, alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base, papel de tornassol vermelho fica azul. Nesse experimento, utilizamos limões e bicarbonato de sódio. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on Essa reação acontece pelo fato do ácido cítrico encontrado no limão, misturado com bicarbonato de sódio, reage produzindo água, dióxido de carbono e citrato de sódio. Quando se mistura um ácido com uma base, eles reagem produzindo água e sais. No caso do bicarbonato, ele também libera dióxido de carbono quando misturado com ácido, resultando assim no resultado dessa experiência. Ácidos no dia a dia. Os ácidos estão muito presentes em nosso dia a dia, por exemplo, o ácido clorídrico é o principal componente do suco gástrico. Os ácidos são extensamente utilizados na indústria química para a fabricação de papel, de tecido, de vidro e de baterias automotivas. Além disso, na agricultura.
Os ácidos são empregados como fertilizantes e estão também envolvidos na fabricação de explosivos e de alimentos. Bases no dia a dia. As substâncias básicas possuem como característica o sabor adstringente, semelhante ao de frutas verdes, e conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. As bases fazem parte de diversos produtos de limpeza, de fármacos, de produtos alimentícios e de cosméticos. O leite de magnésia, por exemplo, é um medicamento utilizado como antiácido e laxante e é composto por hidróxido de magnésio, uma base inorgânica. Junção do limão e do bicarbonato desencadeia uma reação química. O ácido cítrico do limão reage com o bicarbonato de sódio, originando novas substâncias com propriedades diferentes das primeiras, entre as quais o dióxido de carbono gasoso. Relacionando ao conteúdo. As funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. As 4 principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Essas 4 funções principais foram definidas por Arrhenius, químico que identificou em uns nos ácidos, nas bases e também nos sais. Os ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando mais como um único cátion. A definição mais tradicional dos ácidos e bases foi dada pelo cientista sueco Svante Arrhenius, que estabeleceu os ácidos como substâncias que, em solução aquosa, liberam íons positivos de hidrogênio, H+, enquanto as bases também em solução aquosa, liberando hidroxilas, íons negativos, OH-. Bases. As bases são compostos inorgânicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando ânion, hidróxido ou H-. Os ácidos e bases são funções inorgânicas de extrema importância para os seres vivos. O primeiro confere o sabor azedo ao limão e às demais frutas cítricas, enquanto o uso do segundo está relacionado a produtos de limpeza. O equilíbrio entre ácidos e bases forma substâncias neutras como a água. Qual a reação de ácido e base? As reações de neutralização ocorrem quando um ácido e uma base reagem, formando sal e água. Quando misturamos um ácido e uma base, uma substância irá neutralizar as propriedades da outra, pois elas reagem quimicamente entre si, e por isso essa reação é denominada de reação de neutralização. Como os ácidos e as bases são importantes para a agricultura? Esses ácidos ajudam a melhorar o processo de manutenção e recuperação da qualidade do solo, além de influenciar diretamente na estrutura física, química e microbiológica dos solos, bem como no metabolismo e crescimento das plantas.